Oi, gente. Como é que tá vocês aí? Tudo certo? Gente, eu vim aqui conversar com vocês um pouco a respeito da caminhada cristã, né? O canto, de certa forma, é uma coisa muito difícil da gente entender. Às vezes tem alguém que tá passando nesse mesmo processo que eu tô passando e não entende. Quem é cristão, você já reparou que Deus trabalha naquilo na sua vida que você tem mais necessidade, que você mais quer, e que às vezes é aquilo que você mais está almejando ou aquilo que você mais tem dificuldade de abrir mão? Pois é, eu estou nessa caminhada, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu entreguei minha vida para Jesus, e nesse tempo de entregar a vida para Jesus a gente tem altos e baixos muito, principalmente na questão de renunciar às suas vontades, os seus prazeres. E eu não sei vocês aí, mas a gente renunciar à carne da gente, os desejos da gente, é muito difícil, né? E as necessidades como a gente, ser humano, que a gente tem, como por exemplo no meu caso. Gente, eu tinha a necessidade, principalmente na fase que eu tô agora, de achar que eu só vou ser feliz com alguém do meu lado, tal. E Deus não me deixar viver isso. Às vezes eu não entendo, não compreendo, mas enquanto eu não criei essa ideia na minha cabeça, eu não criei esse pensamento, essa perspectiva, e não sei se o que vai ser da agora para frente, não sei se Deus vai permitir eu viver isso, se não, e isso eu nem penso mais. Às vezes a necessidade que a gente tem de ter alguém na vida da gente é difícil, de certa forma, porque às vezes essa necessidade que você tem é a barreira que você tem com Deus. Às vezes tem pessoas que Deus exige mais do que as outras, como no meu caso. Gente, Ele exige muito, muito. Deus não quer que eu me relacione com alguém. Deus não quer que eu me relacione com as minhas vontades. Deus, eu não sei se isso vai ser o resto da vida, se não. Deus não quer eu com ninguém. Deus não quer que eu tenha um relacionamento agora. E passou o tempo de tanto você querer algo e não conseguir, querer algo e não conseguir, não por falta de opção, gente, mas porque todo mundo tem aquele tipo de pessoa que a gente almeja. E as pessoas que correm atrás da gente são pessoas que não é a pessoa que você almeja para você. E tem pequenos detalhes que Deus trabalha para não permitir que você viva aquilo. No meu caso, eu tinha uma necessidade muito grande de ter alguém do meu lado, de pensar que eu só iria ser ou ser feliz com uma pessoa do meu lado para me dividir momentos, dividir sentimentos e tudo. Mas isso de nenhuma forma Deus permitiu, né? Às vezes eu me questionava, Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por que as outras pessoas podem viver isso e eu não? E de acordo com as vontades da gente, que às vezes não é o que Deus quer que a gente viva. E hoje eu tirei para mim. Eu acho que a gente tem que entender. Eu sou muito falho, gente, ainda. Mas eu passei a entender que a gente tem que priorizar Deus acima de todas as necessidades da gente como ser humano. E essa necessidade para mim era algo que vinha
pesando muito, sabe? E por não poder viver isso, não conseguir, mesmo às vezes afastando de Deus e querer viver, e mesmo afastando de Cristo, Deus coloca bloqueios em mim, Deus não apresenta pessoas para que eu não viva isso. E eu entendi que Deus quer que eu priorize Ele e feche o meu olhar para essas coisas. Então, a partir do momento que eu entendi isso, não é que eu não tenho os meus desejos, não é que eu não caia em pecado ainda, mas depois que eu entendi isso, gente, a partir do momento que eu entendi isso, parece que não é que está sendo mais fácil, mas eu fechei o meu olhar para a minha vida sentimental, para a minha vida afetiva, para a minha vida de desejos carnais. Fechei. Eu coloquei adormecido para mim mesmo. Disse assim: olha, se não é da vontade do Senhor, Deus, que eu viva isso, então que o Senhor permita com que eu apague e esqueça isso no momento. De viver algo com alguém, de ceder os meus desejos carnais, momentos, coisas que nem isso o Senhor permite. E eu decidi, gente, por tanto a gente quebrar a cara, que eu falo assim, de tentar e Deus não permitir, de me fechar para isso, sabe? Fechar, que eu falo assim, adormecer essa parte da minha vida. E se um dia isso for da vontade de Deus, que eu não crio expectativas, não crio mais esperanças disso, Deus vai fazer surgir. Se não, é só eu e Deus, e eu não preciso de mais de ninguém em questão de vida amorosa, de vida afetiva, de desejos. Embora os desejos ainda eles têm dias que é claro que vão atormentar, mas eu coloquei na minha cabeça, a minha vida está fechada para questões afetivas, para questões de desejos que não convém que Deus quer que eu viva. Então, às vezes a gente não entende processos que a gente passa, e eu mesmo sem entender, eu acho que isso eu entendi, que Deus quer que eu esqueça essa parte da minha vida e que eu foque só nele. Então, às vezes você também está passando por isso, você também está passando por situações que você não consegue entender, que pessoas conseguem viver a vida sentimental, pessoas conseguem viver questões que você não consegue. Mas acho que chega de quebrar a cabeça com coisas que só Deus para entender. Passa a confiar. Então foi isso que eu decidi. Na minha vida eu tirei o meu olhar disso, tirei o meu foco disso, não penso mais nisso, não abro o olhar de desejos, de frustrações para isso, porque às vezes o que mais dói no seu coração é você querer alguém do seu lado e não poder ter. E isso angustia, isso entristece. Não poder ter no sentido que Deus não deixa a pessoa que você almeja aparecer na sua vida. Então, ou então você viver a sua vontade. Então eu, com as experiências que eu tive com Deus até agora, de não conseguir viver coisas que eu mais almejo, eu tirei as conclusões de me fechar para isso, não de me fechar, de me adormecer essa parte da minha vida. Essa parte afetiva, sentimental, de desejos, de achar que eu não sou feliz sem outra pessoa, e focar em Deus e seja o que Deus quiser. Eu me abri isso com vocês porque às vezes tem pessoas que passam isso e não entenderam ainda, não sei o que é da vontade de Deus na minha vida, não sei se um dia eu vou viver isso, mas também não espero. Mas é algo que eu entendi que Deus não quer que eu priorize. Deus quer que eu priorize Ele nesse momento e que eu sinta que eu só preciso dele.